A Bíblia na língua portuguesa. Até o século XIX, a transmissão da Bíblia foi extremamente árdua. Muitos foram perseguidos, presos e mortos em praças públicas por traduzirem e divulgarem o livro sagrado. É fato que a Bíblia foi o livro mais perseguido e mais destruído no decorrer dos séculos, mas superou todos esses obstáculos. Hoje, ela já foi traduzida para milhares de idiomas e se tornou o livro mais distribuído no mundo. Toda a trajetória da Bíblia, desde os primeiros séculos da era cristã até chegar a nós, é um verdadeiro milagre e nos comprova como, de fato, ela foi divinamente inspirada, preservada e impulsionada. Mas como ela finalmente chegou em nosso idioma, na língua portuguesa? A princípio, não houve uma tradução completa da Bíblia, apenas traduções de pequenas porções. A história conta que o primeiro texto bíblico a ser traduzido para a língua portuguesa foi produzido por Dom Diniz, que assumiu o trono de Portugal no final do século XIII. Dom Diniz era um grande conhecedor do latim clássico e, assim, decidiu traduzir as escrituras sagradas para o nosso idioma, partindo da Vulgata Latina. Ele traduziu apenas os 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis à mão. Mesmo não a traduzindo completamente, esse ato o colocou em uma posição historicamente anterior a muitos dos primeiros tradutores, como John Wycliffe, de quem já falamos em um outro vídeo, e que só traduziu as escrituras para o inglês muitos anos depois, em 1380. Mas Dom Diniz não foi o único rei a se envolver com a tradução das escrituras. Fernão Lopes, cronista português, afirmou que Dom João I, um dos sucessores de Dom Diniz, fez grandes letrados traduzirem para a língua popular os evangelhos, o livro de Atos e as epístolas de Paulo. Esses grandes letrados eram padres e utilizaram a Vulgata Latina em suas traduções. Enquanto isso, Dom João I, também conhecedor do latim, traduziu o livro de Salmos. Nessa época, a imprensa ainda não havia sido inventada, por isso, os livros eram produzidos manualmente, o que reduzia sua circulação. Era um trabalho muito lento e caro, por isso necessitava que alguém muito rico assumisse seus custos. Ninguém mais indicado para isso que os próprios nobres e reis. Chegou o momento, porém, em que as traduções completas começaram a surgir. E coube a João Ferreira de Almeida a grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez o Antigo e o Novo Testamento para o português. Almeida nasceu próximo a Lisboa, no ano de 1628, e segundo a história, ele não tinha nem 17 anos de idade quando iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português. Almeida perdeu seu manuscrito e precisou reiniciar a tradução algum tempo depois, em 1648. Já que conhecia o hebraico e o grego, ele pôde utilizar os manuscritos dessas línguas, mas também usou um pouco das traduções holandesa, francesa, italiana, espanhola e latina, conhecida como Vulgata. João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento no ano de 1676, mas conseguiu imprimi-lo apenas em 1681, ano em que finalmente surgiu o primeiro Novo Testamento em português. A tradução de Almeida não foi perfeita e milhares de erros foram detectados nela. Entre esses erros estavam alguns que surgiram devido à ação de alguns eruditos, que tentaram harmonizar a versão em português com uma tradução em outro idioma. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros nessa tradução. Logo após publicar o Novo Testamento, João Ferreira de Almeida iniciou a tradução do Antigo, mas faleceu antes que pudesse concluir o trabalho. Ele havia traduzido até Ezequiel 41, e no ano de 1748, o pastor Jacobus Op den Acker reiniciou o trabalho interrompido por Almeida.
Após 5 anos, foi impressa a primeira Bíblia completa em português, dividida em 2 volumes. Outra tradução muito conhecida foi a de Figueiredo. Nascido em 1725, também nas proximidades de Lisboa, o padre Antônio Pereira de Figueiredo traduziu todo o Antigo e Novo Testamento a partir da Vulgata Latina. Figueiredo gastou 18 anos nessa tarefa e entre os anos de 1778 e 1790 publicou suas traduções divididas em vários volumes e cerca de 30 anos depois foi publicada em um único volume. É importante ressaltarmos que a tradução de Figueiredo inclui aqueles livros que são chamados de deuterocanônicos pelos católicos e de apócrifos pelos protestantes, que não os consideram inspirados. Até agora falamos sobre traduções para a língua portuguesa, mas todas feitas em Portugal, certo? Quando foi que a Bíblia começou a ser traduzida aqui no Brasil? A princípio, como aconteceu em Portugal, também tivemos apenas traduções parciais. O primeiro texto traduzido no Brasil foi em 1847, quando Frei Joaquim publicou a tradução do Novo Testamento, também se baseando na Vulgata. Houve várias outras traduções parciais de vários livros da Bíblia e, paralelamente a isso, em 1902 foi patrocinada pelas Sociedades Bíblicas uma nova tradução da Bíblia para o português, mas dessa vez baseada em manuscritos melhores que aqueles utilizados por Almeida. Essa tradução foi publicada em 1917 e ficou conhecida como Tradução Brasileira. Pense por um momento como tudo começou, quando as palavras que Deus soprou aos seus profetas foram primeiramente registradas em pedras e tabuinhas de argila, e como tudo foi preservado com zelo pelo povo e pelo próprio Deus. Pense também como o povo, os materiais e os meios foram evoluindo com o tempo e facilitando o acesso às Escrituras. O caminho foi longo, mas agora a Bíblia está em solo brasileiro e essa palavra, que é viva e eficaz, transforma vidas há anos por meio do poder de Deus que fala e opera através dela. Você tem usufruído deste grandioso livro? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!